Então, para fazer os móveis da Tere, a gente usou compensado naval. Foram chapas de 10 milímetros e de 18 milímetros. As de 10 milímetros a gente usou para fazer os móveis, portas, prateleiras e as outras estruturas. E a de 18 milímetros a gente usou para fazer as partes que são mais, que aguentam, levam mais peso, né? Tipo a cama, a mesa, para não empenar. Então a gente usou 3 chapas de 10 milímetros e uma chapa de 18 milímetros. Então esse aqui é o móvel do nosso fogão. Ele foi feito inteiro com chapa de compensado em 10 milímetros e a gente colocou ele nessa posição aqui por 2 motivos. Primeiro, porque a gente não queria modificar a estrutura original dela, né? Então a gente manteve o step aqui atrás dos bancos, né? Não cortou a lataria. E segundo, porque no nosso planejamento tem esse quadrado aqui que é para ficar uma pessoa. O fogão ele é super simples, né? A gente fez uma tampa removível aqui em cima, que a gente tira ela. O fato dela ser removível é porque assim, como a Kombi ela é curva aqui, a gente não conseguia fazer uma tampa com dobradiça que erguesse, porque ela ia bater aqui na lata. E depois, num segundo momento, a gente pensou em dividir ela no meio, colocando uma dobradiça aqui, e dobrar ela assim, mas também não ia ficar muito legal, ia ficar meio cacareco assim. Então a gente resolveu fazer ela removível, que fica muito mais fácil. Ele é um cooktop de 2 bocas da Fischer, esse fogãozinho, um fogãozinho muito bom. E por que a gente escolheu o cooktop? Porque o nosso botijão, ele é um P5. Então a gente achou que aquele de alta pressão, ele ia consumir muito gás, né? Então a gente resolveu colocar esse aqui, que ele consome um pouco menos de gás, por causa do regulador de pressão. E também ficou um pouco mais bonitinho, né? Aqui embaixo, nessa portinha, fica o nosso gás, né? É o botijãozinho P5, aqui a gente colocou mais uns cacarequinhos. E aqui em cima, a gente colocou 2 parafusos que vêm lá da frente da lata e atravessam a lata e a madeira aqui. E a gente só prende com 2 borboletas, né? Então, todo o móvel, a estrutura dele, ele é fixa nesses 2 parafusos. Então, se a gente precisar remover esse móvel, a gente remove ele tranquilo. Aqui a gente fez essa alça porque tem a opção de tirar, puxar ele todo para fora, né? Então a gente consegue puxar aqui para cozinhar fora, a gente põe a tampa ali de novo e tal, ficou bem prático, bem legal. E aqui na frente tem essa portinha também, que é onde a gente está guardando os nossos mantimentos, né? A gente fez essa portinha aqui e para abrir dessa forma, porque assim, quando a gente está dormindo de noite, a cama armada, ela vem mais ou menos até aqui. Então se a gente tivesse com as 2 portas fechadas e quisesse pegar alguma coisa daqui de dentro, não ia dar para abrir, digamos, se ela fosse no outro sentido, ia ficar meio estranho. Então assim ficou super prático e tal, tem uma prateleirinha aí e tal. E aqui nas portinhas também a gente fez todo o sistema de trava, essa trabelinha, né, que a gente colocou um parafuso e a trabelinha aqui, ficou super bem acabadinho. E bem bonito também. Eu brinco que esse aqui é o meu móvel preferido, porque foi o primeiro móvel que a gente criou. É o nosso banquinho, assento e guarda um monte de coisa dentro. Então, olha, dentro a gente tem colocado basicamente coisas de limpeza, né? Mas cabe muito mais coisas. Aqui a parte de cima a gente colocou um estofado, né? Pra ficar mais confortável. E essas travinhas aqui para o assento não deslizar para fora. E como ele é de rodinha, a gente fez um sistema que ele fique fixo no móvel do fogão quando a gente estiver na estrada. Então, para fixar o banquinho, a gente pega o parafuso que a gente deixou guardado aqui dentro. Então, tem um buraquinho aqui no... Cadê? Tem um buraquinho aqui no móvel do fogão. E um outro aqui no banquinho. É bem prático, a gente usa esse parafuso aqui e atravessa os 2 móveis.
gente coloca o assento. E pronto, ele fica bem fixo e ele ajuda também a segurar o nosso lixeirinho que fica aqui atrás do banquinho. Então, continuando a nossa parte de cozinha, aqui tem a nossa pia, né, nossa torneirinha. Essa ela é uma cuba bem pequenininha, a gente teve que comprar ela pela internet porque não achava em lugar nenhum para comprar uma dessa. Eu não lembro agora bem específico quais eram as medidas dela, mas a gente deixa aqui embaixo. Eu lembro que a profundidade dela é super boa, é 15 centímetros, é o tamanho de uma pia normal, né? Então ela serve super bem à nossa necessidade. Daí aqui a nossa torneirinha tá ligada no sistema hidráulico que a gente vai mostrar ali depois. E aqui tem dois interruptores, né? Um que é para bombinha de água da torneira e outro que é para uma tomadinha 12 volts que a gente colocou aqui em cima para o nosso ventiladorzinho, né? Ele ainda não está fixo, ele vai ser fixado aqui, né? Então essa aqui a gente liga a bombinha e a outra a gente liga o ventilador. Então aqui embaixo a gente tem o móvelzinho da pia, né? Que é mais para guardar louça, cacareco, essas coisas. E ficou um móvel bem grande, a gente colocou essa divisória aqui no meio, né, para as coisas não ficarem enrolando, e ele ficou bem espaçoso, bem legal mesmo. E também nesse sistema, as portas todas nesse sistema de travinha, né, então não corre risco de vir nada para frente. Então aqui embaixo ficou a nossa geladeira. Isso aqui foi uma parte que a gente teve que pensar muito. Por quê? Porque a nossa geladeira, ela é uma geladeira de 31 litros da Resfriar. A gente optou por comprar ela quadrivolt, né? Então se a gente tiver energia externa em algum lugar a gente consegue conectar ela. E a posição dela foi essa, porque assim, se a gente colocar a geladeira em cima, por exemplo, se a gente erguesse ela nessa altura, a gente ia perder um bom espaço de balcão, não ia valer a pena para nós. E qualquer outro lugar aqui não ia, sei lá, não ia ficar tão legal assim. Aqui ficou uma posição super boa, né? Super fácil de acessar. E ela tem vantagem dos respiros também, né? É pra cá que ela joga o ar quente do motor. Ele vem todo pra cá e lá atrás ainda tem um bom espaço para ela respirar. Aqui a gente colocou essas fitas que fixam ela, né? Quando a gente tá viajando, então ficou super firme. Elas estão presas as duas na lata. E a gente costurou um velcro aqui, né? Nessas fitas para poder prender eles. Então se a gente quiser abrir a geladeira é super fácil, né? A gente só tira o velcro quando chega em algum lugar e puxa ela pelo ladinho aqui. Embaixo dela, para ela deslizar dessa forma, a gente colocou um feltro sintético, que ele é super liso, né? Então ele desliza super bem aqui no nosso piso. E essa aqui é uma geladeirinha, só elogios para ela, porque ela é super boa mesmo, nossa, ela refrigera super bem. A gente coloca, às vezes, em 2, 3 graus, ela congela as coisas. Agora está em 6 graus e mesmo assim algumas coisas ainda congelaram embaixo. E o desempenho dela é super bom, tanto em 110, 220, quanto em 12 e 24 volts. Ficou bem legal. Ali atrás... não sei se vai dar para ver agora, mas ali atrás a gente colocou duas tomadas, né? Uma que seria para a tomada 12 volts dela e a outra para a tomada de 110 e 220. E daí quando a gente está parado, a gente pega e guarda essas fitinhas aqui no canto e só empurra a geladeira de volta. Ficou um sistema super legal. Essa aqui é a nossa mesa. Para fazer ela, a gente usou o compensado naval de 18 milímetros. O tamanho dela ficou 72 por 40, ficou um tamanho bem bom. E para fixar ela, a gente usa essa barra de ferro aqui, que a gente colocou 2 emborrachados nas pontas. E ele fica fixo aqui por essa estrutura que eu não sei o nome, que é usado em guarda-roupa. Ele ficou bem firme, ficou bem legal. Aqui embaixo o espaço também ficou bem legal. Aqui na parte de cima a gente está colocando as panelas e algumas outras coisinhas da parte da cozinha. Aqui embaixo é o nosso sistema hidráulico e por conta do nosso espaço ser pequeno, a gente optou por 2 tamanhos de galão. Esse grande aqui de 20 litros é a nossa água potável e esse de 10 litros é a nossa água de descarte.
A gente fez dessa forma porque é muito mais fácil descartar do que ficar repondo a água potável, né? Então ali no cantinho tem a nossa bombinha. Ela é aqueles motorzinhos de para-brisa e ela que faz com que a água vá até a torneira. Aqui a gente tem um baú, ele serve também para guardar várias coisas, ele ficou bem grande. O tamanho dele vai mais ou menos daqui das tomadas até o guarda-roupa e vai dessa altura até o piso da Kombi. A tampa do baú a gente fez ela removível para não atrapalhar a gente na hora em que a gente vai colocar ou tirar as coisas aqui do baú. E para aproveitar mais o espaço, a gente fez essa prateleira suspensa e ela serve pra gente guardar vários cacarequinhos dentro, ficou bem legal. Aqui a gente tem mais um baúzinho, ele ficou bem grande, ainda tá vazio, mas cabe bastante coisa aqui dentro. Aqui temos 2 interruptores, que ele serve para acender as nossas fitas de LED. Esse primeiro aqui acende o LED lá de trás, que fica na cabeceira da cama. E esse aqui acende 2 fitas, uma que fica na porta de entrada e a outra fica na prateleira lateral. Falando dos acabamentos que a gente fez, todo esse acabamento aqui nas portas, no teto, aqui nas portas, na parte externa dela, a gente fez com um forro de pinos, porque a gente sempre quis deixar ela com um aspecto mais de casa possível, assim, mais bonitinha. Então, por cima do 3TC tem toda essa forração de pinos. A gente passou, no pinos, a gente passou um polistém natural, que é para ficar com uma cor um pouco mais bonita. E no compensado, a gente passou verniz marítimo, porque o polistém natural no compensado, pro nosso gosto, ele tinha ficado um pouco mais escuro, sabe? Dava aquela fechada no ambiente, não ficou tão legal. E ficou legal esse contraste de cores entre o forro e o compensado naval. Então aqui é o nosso sofá-cama. Aqui embaixo a gente não fez nenhuma abertura, né? Então o sofá-cama ele é de abrir, já vou mostrar para você. E a gente colocou aqui 2 respiros por causa da parte elétrica e por causa da outra parte do baú ali, né, para ficar bem ventilado. Aqui a gente fez esse quadradinho porque a gente colocou a tela do nosso controlador de carga para cá, então a gente tem acesso aqui aos botões e as informações que aparecem ali na tela, né, ficou bem fácil de a gente acessar. Aqui é o nosso sofá-cama. Quando ele está no modo de sofá, a gente colocou essa espuma um pouco mais fina. Essa espuma ela tem 3 centímetros, é densidade 33. E quando a gente está no modo de cama, ela é 10 centímetros, densidade 33. Por que a gente fez isso? Por causa da minha altura, né? Então, para não bater no teto, ela é um pouquinho mais fina e também porque ficou mais bonito visualmente, assim. Inclusive a gente já mostrou esse sisteminha do sofá-cama num vídeo do Take the Trip, bem legal lá do canal do Canael e a Jéssica. Se você não conhece, entra lá, que é bem bacana mesmo, é Take the Trip. E para montar ela é super simples, né? A gente só tira essas almofadinhas aqui que a gente deixa. A gente tira esses 2 colchonetes aqui e passa eles lá pra frente quando a gente não tá usando. E aqui é super simples, tem 2 tramelinhas aqui atrás fixadas nos móveis. A gente só destrava elas e puxa a cama como se fosse uma gaveta, né? Daí pra trazer pra ela ficar em modo de cama, a gente só puxa os colchões de 10 centímetros que ficam ali atrás. Então ele ficou um sistema super simples de armar a cama, de preparar ela, é super rápido, né? Ficou muito boa. A cama, ela tem 1,85 por 1,14, então para nós ficou mais do que suficiente. A gente fez essa medida porque o nosso colchão, onde a gente dorme lá em Curitiba, ele já tem basicamente esse tamanho, então já era algo que a gente estava acostumado. Inclusive a gente ficou até meio impressionado, porque parece que ela tem mais espaço ainda do que tinha no nosso colchão lá. E ficou super confortável também. Essa espuma aqui de 10 centímetros serviu super bem para nossa necessidade. Para desarmar a cama, é tão simples quanto armar ela, né? A gente só coloca as espumas de novo lá atrás.
ergue aqui e puxa a gaveta para trás de novo. E põe os colchonetes do modo sofá aqui. E aí já tá armado. Bom, então como aqui na frente não tem nenhuma... a gente não fez nenhuma abertura, para acessar o baú de lá de dentro a gente só ergue a gaveta assim e tem acesso a toda essa parte no baú. Aqui no baú ainda falta fazer uma divisória aqui no meio para as coisas que vão ficar nesse lugar não rolarem lá para o outro, né? Então aqui a gente tem a nossa central elétrica, tá tudo já identificadinho aqui, todos a fiação que a gente passou. A gente fixou o nosso controlador ali na frente, né? Como a gente mostrou que a partezinha da frente dele fica ali. Esse controlador, ele é um controlador MPPT Tracer de 20 amperes. Ele é excepcional. Dizem, a gente não entende muito assim da parte de energia fotovoltaica, mas dizem que esse ele é um dos melhores que tem no mercado. E a gente resolveu investir um pouquinho mais na nossa parte elétrica, porque como a gente usa notebook, carrega câmera, usa monitor e tal, a gente queria fazer um sisteminha super seguro que não desse problema nenhum para nós, né? Tem a questão da geladeira também. Então esse controlador ele é excepcional. Ele é um pouquinho mais caro pelo fato de ele ser um MPPT, mas vale muito a pena o investimento. Então aqui tem a nossa bateria estacionária. Ela é de 115 amperes, atende mais do que bem a nossa necessidade. Aqui tem todo o nosso esquema de fiação, a gente deixou tudo bem identificado, bonitinho. E aqui é onde ficam os terminais das nossas tomadas 110 e 220. A gente tem 6 tomadas na Kombi. E o que a gente fez? A gente colocou um terminalzinho aqui. Esse terminal depois ele vai conectado no nosso inversor, que vai ficar mais ou menos aqui, né? E quando ele não está conectado no inversor, a gente fez essa extensão que passa por dentro da Kombi, sai lá pelo motor, que a gente liga uma extensão na energia externa, né? Então, por exemplo, agora ela está ligada em energia externa e a gente não precisa usar o inversor, que a gente não tem ainda por enquanto. Mas a gente vai colocar aqui um inversor de 500 watts, que mais do que vai atender a nossa necessidade. Aqui está passando o cabo do painel solar, a gente ainda não fixou ele, né? Ele vem aqui pela lateral e entra ali por dentro do controlador. Então esse aqui é o nosso painel solar. Ele é um painel de 270 watts, mas o nosso controlador ele é limitado a 260. A gente comprou ele de 270 porque ele era muito mais barato do que um de 260 e o controlador ele tem um limite, né, que você pode colocar a potência máxima do painel, então a gente comprou esse aí que ele é melhor. Ele é no sistema policristalino, ele tem o sistema monocristalino e policristalino. Ele tem alguma diferencinha de eficiência, mas para um projeto tão pequeno assim, a diferença nos valores não compensa muito, porque o monocristalino é muito mais caro do que o policristalino. Aqui a gente tem mais um móvel suspenso. A gente optou por fazer pelo sistema de travinhas, igual o móvel da pia, e também de remover ele inteiro para não ficar incomodando a gente na hora de colocar e tirar as coisas de dentro dele. Ele ficou bem espaçoso, ele tem uns 70 centímetros de profundidade e pega de ponta a ponta da Kombi. Aqui dentro a gente costuma guardar nossas toalhas de banho, lençol e tudo mais que a gente conseguir colocar aqui dentro. Então aqui a gente tem um nicho que a gente usa para colocar livro, carregador de celular, tudo que a gente precisar que seja mais à mão a gente deixa aqui dentro. E a ideia desse móvel aqui foi deixar a cama de uma forma que ela fique mais reta, porque aqui do lado ela é toda curva, né? Então isso aqui fez com que ficasse bem retinha a nossa cama e a gente não precisasse deixar o colchão com dobras e curvado. E aqui do lado a gente colocou a nossa plantinha para dar um ar mais de casa, assim, a gente gosta bastante de planta, então ela fica aqui do nosso ladinho. E aqui do outro lado tem o nosso guarda-roupa e a gente colocou fecho magnético nela, para que não precisasse ter nenhum tipo de puxador para abrir a porta, né? Então é só dar uma apertada e ele abre.
Aqui dentro ficou bem espaçoso, na parte de cima estão todas as nossas roupas, a do Igor e as minhas. E aqui embaixo tá basicamente produtos de higiene e outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Então, aproveitando aqui para falar de duas coisas dentro do armário. Primeiro, é a questão da fiação, né? Eu não sei se dá para ver ali, passa o fio do painel solar. Ele passa por cima de todo o armário, vem descendo aqui e vai lá para dentro do nosso baú. E aqui também passa aquele fio que eu tinha comentado da extensão externa, né? Então ele vem aqui por dentro do armário e a gente fez um furo aqui na lata onde ele sai ali no motor. E o acabamento aqui da nossa porta do porta-malas, a gente acabou colocando esse tecido que é um corvim náutico, o mesmo utilizado no estofado da nossa cama. E ficou legal porque ele dá uma sensação de cabeceira, sabe? Quando a gente tá com a porta fechada. A nossa cortina, ela foi fixada com uma barra de alumínio e o tecido que a gente usou, na verdade, ele é tecido de sofá, mas ficou bem legal como cortina. Quem fez as nossas cortinas foi a sogra e ela fez um trabalho muito bem feito, ó. Esse aqui é pra gente deixar ela no modo aberto, né? E no modo fechado a gente só tira e puxa. Aqui dentro também tem os botõezinhos para que ela fique bem fechadinha enquanto a gente tá dormindo, não abra, né? Aqui falando das cortinas da frente, a gente resolveu não fazer a cortina com nenhum tipo de barra, né? Então ela é uma cortina removível. A minha mãe, ela teve essa ideia incrível de pegar o mesmo tecido e fazer com botões, né? Então a gente colou os botões aqui na porta e de noite a gente só vem e fixa a cortina nos botões aqui. Ela tem o mesmo desenho da janela. E assim ela fica super bem acabadinha a cortina. Na parte do para-brisa o sistema é exatamente o mesmo e na porta lateral também é a mesma coisa.